pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gods e Youth. Eu me chamo Isabela, eu tô aqui com a minha parceira Ana Fernanda. e o tema de hoje é Quando a ansiedade bate à porta, um olhar cristão. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitos jovens cristãos. Não só jovens, né, mas a ansiedade. Como lidar com ela à luz da fé e também com ajuda profissional? Para isso, recebemos a psicóloga cristã Valdelice, que vai compartilhar com a gente a sua visão e experiência. Seja bem-vinda, Val. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela recepção. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom te ter aqui também. Então, antes da gente entrar de fato no tema, você podia contar um pouco da sua trajetória, da sua jornada na psicologia, como você chegou a juntar ela com a sua fé? Certo. Na verdade, quando eu comecei ali pensando no que eu poderia fazer profissionalmente, ali na adolescência, eu pensava em fazer publicidade e propaganda. Nada a ver uma coisa com a outra. Fui tentando enveredar por esse caminho, não deu certo, prestei vestibular, não deu certo, não passei. E aí o tempo foi passando. E eu já estava me sentindo velha, eu estava com 24 anos, uma senhora. Eu falei, agora não vai dar mais para fazer propaganda e marketing, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a pensar em possibilidades. Eu lembrei de uma aula que eu tive no ensino médio, de psicologia, que foi muito interessante, eu achei que era muito interessante. Ensino médio. No ensino médio, foi um ano só que a gente teve psicologia. E aí eu fui pensar a respeito, orar, pedir orientação do Senhor. E aí decidi por fazer psicologia. E aí, Ana, me apaixonei pela psicologia, não é? E aí me formei em 2011. Olha só. Né, comecei a atuar como psicóloga clínica, né, em atendimento clínico, em 2014 só. E especialização mesmo eu fui fazer agora em 2020, se eu não me engano. Fiz especialização em Gestalt terapia. Poucas pessoas conhecem. Não faço ideia. Mas é uma abordagem que tenta olhar para você como um todo. Né? Você não é só o inconsciente que te determina algumas coisas. Você é movido e moldado, né, pelo seu ambiente, pelas relações que você constrói ao longo da sua vida. Tudo que está interno, tudo que está externo. É uma abordagem que tem um olhar também voltado para a espiritualidade. Né? Você não é só o corpo físico, não é só a mente. Você também tem uma espiritualidade que te influencia, que te elabora, que faz com que você seja, né, o que você é. Nossa, Então, a legal. Gestalt é apaixonante, Ana. Não querendo te influenciar, né? De repente, dê uma olhadinha na Gestalt terapia. É que para quem não sabe, a Ana também faz faculdade, estudante. Psicologia. Linda. Já cheguei aqui no 5º semestre, já estou na metade do curso, Muito mas caminhando. bem. Mas realmente eu concordo bastante, porque se você ignora o todo, você limita a sua visão. Eu acho que em tudo na vida, né? Se você olha só pra aquela coisa, só foca no comportamento em que ela tem em casa, você ignora todo o resto, que pode ser resultado de alguma briga com um familiar dentro de casa, fora de casa. Sim, né? O ambiente, tudo influencia, né? Na nossa construção, na nossa personalidade. E Val, para começar aqui, né, as perguntas, o que seria a ansiedade de fato, no ponto de vista psicológico? Quando ela deixa de ser algo normal, né, e passa a ser um transtorno mesmo? Então, a ansiedade é algo natural do ser humano, né? Sempre teve com a gente. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Entendi. E como que ele se manifesta? A ansiedade, ela aparece quando você está numa situação em que você precisa lutar ou fugir. Certo? Aí você fica ansioso, te dispara vários hormônios, né? Vários neurotransmissores que estão envolvidos nesse processo. E aí você tem que estar apto para lutar. Então, né? O seu tônus muscular fica mais rígido. Sim. Né? Ou fugir. Né? E aí você tem a aceleração ali do seu organismo para te dar energia para você fugir. E aí, ao longo do tempo, a gente não precisou lidar tanto com isso, né? Com esse estresse,
com essa situação que te faz estressar o seu corpo. Antigamente não se falava a palavra ansiedade, né? Sim. Tipo, na época dos pais, dos avós. Sim, tudo era, sei lá, uma situação em que a Estresse. pessoa... eu acho que nem estresse se falava muito, né? É verdade. Era preguiça, não sei, as pessoas não tinham um olhar muito voltado para a saúde mental. Sim. Se você olhar para a história, tudo é muito recente, né? Sim, sim. E isso sempre teve com a gente, né? A ansiedade sempre esteve presente na gente. Ele vai dar essa explosão no seu corpo para você lidar com a situação de luta ou de fuga. Só que a gente não precisa mais fugir de nenhum animal selvagem. Amém. A gente não precisa... Amém. A Bom, gente não né? precisa Mais ou mais menos, fugir. né? Não sabemos o outro lado do mundo, né? Porque eu sei que fazem... Não vou Aqui falar... no Brasil, São Paulo. Nossa a gente- situação atual, né? Ninguém sabe como acontece na Índia, no continente africano, onde as pessoas têm contato com o animal. Sim, e precisa ter essa explosão de Proteção. energia para poder se proteger mesmo, né? E na nossa situação, na nossa sociedade atual, a gente não precisa fugir de nenhum animal, né? A gente não precisa lutar, na maioria das vezes, não precisa lutar com uma outra pessoa, né, para se defender. E aí a gente acaba sendo exposto a algumas outras situações que são estressantes e que não tem essa descarga de energia que a gente acaba tendo quando a gente luta ou foge, que aí o corpo se prepara, tem essa descarga de energia e depois, né, você entra em relaxamento. E a gente não tem, a gente acaba ficando exposto a esses estressores, né, essas coisas que fazem com que a gente entre nesse momento E ali não sai disso. de tensão e não sai disso. Nossa, Isso sim. acaba sendo prejudicial. Quando a ansiedade ela deixa de ser natural, de repente a gente precisa fazer uma palestra na faculdade, né? Apresentar um seminário, ou chegar perto de alguém que a gente gosta e conversar com a pessoa. Às vezes a gente fica ansioso e isso é natural. É do ser humano, né? E isso é do ser humano. E aí, quando isso passa a trazer prejuízo para você, né? A te trazer dificuldade nos relacionamentos, dificuldades físicas, né? Doenças, isso acaba sendo considerado como um transtorno. Você acaba até evitando, tipo, não, eu tô ansioso, não quero ir pra palestra, então você acaba recusando e deixando a ansiedade Isso aumentar. traz prejuízo social também. Né? Preciso resolver uma questão séria com a pessoa, mas já fica, não, deixa E quieto. vai protelando e aquilo continua ali te angustiando e te tirando a paz. Se parar pra pensar, tem muitos exemplos que a gente usa hoje em dia, né? As pessoas, algumas usam as mídias para levar mais a sério as coisas. Por exemplo, eu já vi vários exemplos de ansiedade social em animes, mídia pop, o que é muito bom, porque traz esses temas pra gente conversar. E isso apresenta, né, para as pessoas esse tema. Os jovens, as crianças. Sim, coisa que não se falava antigamente, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a ansiedade aumentou bem mais. E acho que um dos fatores, né, é porque tudo tá muito mais acelerado. O celular, Nossa, todo mundo quer tudo na mesma principalmente. hora, não aguenta esperar. Morar em São Paulo também, né? É um ponto que... Morar na pra cidade ansiedade, grande. Misericórdia. Se aqui, eu já ouvi em vários lugares, sim, mas se aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, imagina lá no Nova York, Estados Unidos. Porque eu tinha um professor que foi pra lá e falou: nossa, as pessoas lá não esperam nem você terminar de comer pra sentar. Eles odeiam se você ficar lá pra conversar na mesa. Não, você senta, come, sai e vai vaza. andando. Nossa. Se possível, mastigando e andando. Que difícil, Tudo né? na mesma hora. Então, mas que outros fatores podem trazer, pode mostrar o quadro de ansiedade aumentando, né? Então, a gente percebe no jovem hoje Hoje em dia... essa necessidade do tudo muito rápido mesmo, né? Porque você tá ali nas mídias sociais e tudo tem que ser muito curto, né? Os reels são curtos e você tem que passar ali a toda hora, né? 30 segundos. Vai estimulando o cérebro muito rápido. Imediatismo, né? A absorver as coisas muito rápido.
E aí acaba não tendo, né? Eu percebo na minha filhinha lá, que é pré-adolescente, chama de criança, ela não gosta. Ixi, não. Pré-adolescente. E eu percebo essa dificuldade que ela tem, às vezes, de concentração. Né? Ela não consegue parar e se concentrar muito tempo em alguma coisa. E a dificuldade também de ter momentos de ócio. Sabe? Ela não consegue Sem fazer ficar nada. sem fazer nada. Tem que estar sempre tendo algum estímulo. Nossa, E aí sim. as pessoas não conseguem parar, por exemplo, e ficar 5 minutos sem estar com o celular na mão, sem estar vendo, sabe? Não consegue ter esse momento de contemplação. Nossa, é verdade. Não é? Não dá nem tempo de ter esse momento na rotina, né? Sim. Às vezes pro jovem, adulto, assim. A gente nem Sim. para pra pensar nisso. Isso acaba estimulando ali, né, esse imediatismo, e isso pode trazer, sim, a ansiedade. E, Val, como a fé pode ajudar na compreensão e no enfrentamento da ansiedade? Ai, gente, aquele versículo. Gálatas, né? Não, o outro versículo Primeira. que fala sobre ansiedade. Que a gente deve lançar sobre Deus a nossa ansiedade. 1 Pedro, que ele cuidará de nós. Isso, Ele cuidará de nós. Então, É isso, já deu. Aí, ó. porque a gente, como na prática, como cristãos, o que a gente pode fazer para lançar para o Senhor essa ansiedade? É, na prática. Você parar, você orar, sabe? E eu tenho mais de 40 anos de vida cristã. Sim. E esses dias que eu fui parar para aprender um pouco sobre oração, que até então eu não tinha parado para prestar atenção como era a minha oração. E, na verdade, o orar seria mesmo se relacionar com Deus. Uma conversa, né? Isso, porque na verdade a gente entra em oração e pede a bênção para os pais, para os filhos, para o amigo, para a igreja, para o trabalho, para o estudo. Mas é mais do que isso, né? Você poder entrar em oração e contar para o Senhor como que foi o seu dia, contar para Ele tudo que está acontecendo, né? Tudo que você vivenciou, os sentimentos que você teve naquele dia, Nossa, né? Poder sim. lançar mesmo diante do Senhor tudo que você tem sentido, coisas boas e coisas ruins. E detalhar, né? Uma vez um pastor falou isso pra mim. Além da conversa, de lançar pra ele a ansiedade e tudo mais, a oração é uma conversa Sim. detalhada. Falar, Sim. Deus, é isso, eu tô com ansiedade nisso, eu não tô conseguindo lidar com isso, me ajuda. E vai lançando, e o Senhor, como fala o versículo, Ele cuidará de nós. Ele cuida de nós, né? Amém. Realmente. Então, você falou sobre a questão de terapia também levar em consideração a espiritualidade, né? Então, como a psicologia leva a espiritualidade para ajudar com essas questões como ansiedade? Então, na verdade, quando você fala de espiritualidade na psicologia, está muito relacionado a exercícios práticos até, de mentalização, como a gente falou da contemplação, né? Você parar e observar mesmo, e ter aquele momento ali de silêncio, sabe? De calma, de acalmar o seu Nossa, é tão espírito, difícil acalmar hoje a mente, né? E a pessoa ansiosa, ela tem essa dificuldade de acalmar a mente. Nossa, a mente tá aqui, ó. Exato, tá um turbilhão ali dentro. E aí você buscar mesmo, né? A partir da fé, né? A fé que cada um tem, né? Nós somos cristãos, Sim. mas existem outras religiões, outras Visões formas. de mundo. Isso, outras visões de mundo, de formas de manifestar essa espiritualidade, né? Que a gente manifesta como cristãos. Então, você realmente buscar esses momentos de contemplação, de calma, né? De acalmar a mente. De repente, olhar pro que está em volta, né? E ver a beleza da criação de Deus. Com certeza, nossa. Olhar para a natureza, olhar para a gente, né? Ver cada um da forma especial como Deus fez. Olha a Isa, que linda, os olhos dela são lindos, o cabelo. A Ana, olha que cabelo cacheadinho, tão lindo, o olhinho puxadinho, o sorriso. O Guilherme, o Carlos, olha que melanina. Estão nos bastidores. Coisa linda. Sim, é E realmente verdade, observar, né, tudo aquilo que Deus fez, olhar para a beleza das coisas, Nossa, é verdade. né, a partir
do seu olhar ali como cristão, né? Tudo que Deus fez, e Ele fez de forma tão perfeita, tão bela, e a gente às vezes nem para prestar atenção. E prestar atenção nesses detalhes, observar a beleza nas coisas, acaba te fazendo bem também. É verdade. E Val, uma pergunta sobre culpa, né? Sobre o jovem cristão, na verdade. Falar por mim, a gente às vezes sente muita culpa por ter ansiedade, por estar ansioso, porque às vezes relaciona ansiedade com falta de fé. E aí eu queria te perguntar, realmente quem é ansioso tem falta de fé? Não. É fraco na fé? De forma alguma. As pessoas, o senso comum acaba vendo dessa forma, né? A pessoa tá assim porque ela não tem fé. Não, às vezes pode ser realmente um problema biológico, né? Que a pessoa precisa tratar, né? De forma biológica mesmo. Ter esse olhar para a biologia também, né? E não se sentir culpado, porque a Bíblia fala disso. Né? O Senhor já previa que a gente ia ficar ansioso em algum momento, que a gente ia ter essa ansiedade. Verdade. E que o que a gente precisa é realmente buscar e lançar sobre Ele. Né? Não prática, pegar pra né? gente isso. Porque a gente acaba tendo essa ansiedade como nossa companheira. Ou como a nossa identidade. Eu sou ansiosa. Isso. Isso não é você. Isso não te define, né? Isso. Você é muito mais do que isso. Né? Existem momentos de ansiedade, existem momentos em que a ansiedade é necessária, né, para te movimentar. Levanta, filho, bora. Isso, para te fazer, né, pensar e planejar as coisas. E tem momentos em que você pode pedir para ela, olha, filhinha, fica quietinha aí, um pouquinho. Mas é que nem no filme Divertidamente, né? Põe, senta aí, toma o seu chazinho. O chá quente. Fica quietinha aí, não atrapalha quietinha. Agora não. Boa. Então, conseguir lidar mesmo com essa ansiedade. Às vezes é importante, às vezes ela atrapalha. E aí, quando ela atrapalha, ela te traz prejuízo, aí sim pode trazer esses transtornos, né, que são algo assim difícil. Chega a ser físico, né? Físico. A aparecer no corpo. Sim, algumas doenças que se manifestam são mesmo psicossomáticas. Nossa, assim, é coisa imagina. que começa na sua mente, no seu coração e que se manifesta no seu corpo, né? Então a gente precisa estar observando a gente, né? Se observar o seu corpo. Como que você está lidando com aquela situação? O que está acontecendo? Coração. O que está disparando aquele Quais são os sentimento? gatilhos, né? Exato. Aquele sentimento, aquela sensação, de onde está vindo? Parar mesmo e se observar, começar a se observar. E você tem outras dicas para ajudar pessoas que sofrem com ansiedade, né? Tipo, aconselhar, né, técnicas de respiração, ou ler um livro, achar uma coisa menos estimulante, né? Quando tá na crise de ansiedade, tipo assim, né? Tipo também. Isso. Em meio à crise, o ideal seria tentar controlar a respiração. Tem uma técnica que chama 4, 4 em 4. Então, você inspira contando até 4. Aí você segura 4 tempos também. E aí você solta devagar também em 4 tempos. Não, legal. Então, anota aí, galera. Anota essa dica. Uma forma de lidar mesmo, né? Porque o seu organismo, ele fica acelerado. Não, a cabeça nem... No organismo mesmo. Se você parar para pôr a mão no seu coração na hora que você tá ansioso, ele tá acelerado. Nossa. E o seu organismo todo fica acelerado. Então, você fazendo essa técnica de respiração, você consegue desacelerar um pouquinho esse organismo e começar a pensar mesmo, né? Porque a gente não consegue nem pensar direito quando a gente tá ansioso. E aí, algumas outras dicas. Fazer exercício físico. Nossa, essa aí é um ponto. Não é? Eu acho que quase todos... Gente, não dá pra fugir do exercício físico, galera. Bom pra tudo. Nossa, infelizmente. Eu acho que é porque é uma necessidade do corpo, né? Ajuda ele a se sentir bem, a melhorar o corpo, né? Pra se movimentar, pra não ficar parado. O que é um problema pra gente comer, o que é um sedentário de plantão, né? Eu quero fazer exercício, mas, né, rola aquela preguiça. Por isso é Nossa, importante. mas ajuda a cabeça muito, verdade. Por isso é importante você achar alguma atividade que te traga prazer. Eu, por exemplo, passei dos 40,
Como? Misericórdia. Agora ele tem que fazer musculação, gente. Nossa. É isso aí, Fernando. Força. É. Mas musculação não é um negócio que me Dá dá prazer. prazer de fazer. Eu faço Pra porque mim tenho também não. obrigação de fazer e mesmo assim eu tô em O pessoal em fala, débito. não, continua que você vai. Tô há um bom tempo, até hoje. Não, Tô sem prazer, não. faz porque precisa mesmo. Uhum. Mas uma atividade que eu gosto de fazer, por exemplo, é dançar. Aí, ó. Ah, Dança é algo que me libera ali a serotonina, com certeza. Quando eu faço, ela ativa. Legal. E é algo que faz bem pro corpo e pra mente também. E ajuda com a ansiedade. Aí você pode correr. O Thiago gosta de correr. Meu marido, né, agora tá começando a emagrecer de Ó, novo. legal. E aí ele sempre gostou de correr. Né, de repente achar uma Na rua atividade. mesmo, assim? Na rua. Legal. Sabe? Põe o tênis, achou um tênis lá que se adaptasse ao esporte que ele vai fazer e ao, Perfeito. né, ao porte dele e correr. Né? E tentar achar alguma atividade mesmo física que dê prazer, né? Que fale com você. E eu vou falar por mim também, né? O que me ajuda muito a não viver na ansiedade constante ou até chegar em crise de ansiedades é ser organizada. Sim. Nossa, Val. E faz sentido, né, Val? Sim, quando a sua mente está Meu. organizada, você consegue organizar a vida. E assim, de desde fato. o guarda-roupa arrumado, a mente já fica a sala arrumada, o quarto arrumado. Então, eu me conheço, eu prezo pela organização justamente porque eu sei que tem outras coisas pra fazer. Então, já tá bagunçado aqui, aí tem que arrumar ali, tem demanda do trabalho, da igreja, aí já não... A mente já começa... muita coisa pra fazer, muita coisa. Sim. Então, a organização pro Sim. dia a dia, assim, é uma dica muito boa. Se você precisar, né? Se você é muito bagunceiro, assim, muito bagunçado com as coisas, não tem muita organização, não sabe onde tá as coisas, esquece, né, dos compromissos porque não anota, isso Sim. piora. Você organizar a vida te faz organizar a mente também. É importante, é fundamental. A alimentação também é importante. Mas As um coisas que ponto. você ingere, Nossa, né, elas verdade. influenciam diretamente na sua saúde, né, na sua saúde física, na sua saúde emocional, né? Café. Os meninos aí do café. ó, Café Ai, glória a Deus, pelo menos uma coisa que eu não tomo, check. energético. Nossa, também não tomo, porque não. acelera também muito Nossa, o sistema. imagina. Muito. Eu tenho a filha de uma amiga que ela estava começando mesmo a ter alguns transtornos de ansiedade, assim, né? Começou a se apresentar uma ansiedade constante, Fora do normal, né? fora do normal, que estava trazendo prejuízo para a vida dela. E aí a gente conversando, eu não sei se ela mesma se ligou nisso ou se a gente falou a respeito, Uhum. mas aí ela lembrou do energético que ela tomava com frequência, assim. Tá vendo? Uma bebida ali. Exato. Que devia ser pra, tipo assim, ajudar a dar energia. Devia ser pra muita gente, às vezes eu Pra tomo, mas bem auxiliar, de vez né? em quando, porque às vezes pra Para dar quando um é gás. um gás, Nos quando eu tô nos estudos, né? estudos, porque às vezes pra não ficar dar muita canseira na aula, então a gente toma, mas muita gente me falava, ficava de olho, né? Sim. Porque isso aí é pra atleta, né? Porque é mais pra pessoas que gastam energia. Sim, energia. que tem um gasto muito intenso, né? E ela estava nessa fase também, assim, de tá trabalhando, tá estudando, fazendo faculdade e fazendo academia. E aí começou esse consumo de energético, a ansiedade começou a aumentar. E aí ela percebeu e começou a tirar mesmo isso. Ai, E ela que bom. percebeu essa redução ali dessa ansiedade que trazia prejuízo. Então, para ela, para o organismo dela, né, o energético acabou atrapalhando E mais a do que alimentação, ajudando. assim, pro homem também é muito importante, mas eu vejo que pra mulher, a Sim. alimentação é um quesito assim. É. Se você tá inflamada, tá comendo muita porcaria, né? Muita coisa processada, e aí fica inflamando, tá inflamando, aí chega naqueles dias. Então, tudo. Eu vejo assim, pra mulher é essencial ter uma alimentação boa, Sim. saudável. Sim, para tudo, né? Para o corpo, para a mente. É importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está comendo. E assim, a gente fala sobre terapia, que quando a ansiedade já vira um transtorno, já não é algo normal, é muito importante buscar terapia. E no meio cristão, às vezes, eu sinto que ainda é um pouco de um tabu, né? Ainda. Às vezes eu ficava pensando, quando eu comecei a estudar, né, as pessoas acho que algumas pensavam, nossa, mas como, se você é cristã, como você vai juntar psicologia
E sendo que desde antes eu já tinha a visão de que ciência, né? Porque a psicologia tenta ser uma ciência, apesar dela ter ainda muitas coisas que não são 100% científicas, Sim. ela não devia andar assim, brigar com a religião. Não. Ela devia ser, na verdade, para Um comprovar. apoio, né? Porque, por exemplo, eu tinha em outra igreja, era um casal que eles eram do ramo científico. E eles até pediram, ó, faça uma lista, assim, de todos os cientistas que ou eram cristãos, ou tinham alguma religião. A minha lista, ela deu umas 2, 3 folhas, porque isso não impede. O Einstein era o primeiro da lista, que ele era um judeu que ele usava o próprio Deus para explicar. Tipo, por exemplo, não existe a escuridão, existe a falta de luz. Assim como na Bíblia, né? A falta de Deus é a falta da escuridão. Sim. É a interpretação das coisas, Ah, não, né? e terapia é muito importante, É né, Val? importantíssimo. Nossa, salva vidas, assim. Sim. De verdade, mentalmente, né, falando. Às vezes a gente não sente a necessidade em determinado momento, né? Mas é importante ter esse acesso e saber que isso está ali, né, para te ajudar em algum momento que você precisar. Né? Você não precisa viver em terapia, É. mas é uma forma, sim, de ajudar, né? Eu sempre falo uma frase, né, que a terapia não é só para quem tá doente, mas também pode ajudar Exato. muito alguém que Prevenir não se a sente. doença, né? Exato. A prevenir ou até a melhorar a vida que você acha que não pode melhorar. Nossa, Sim. verdade. Ai, terapia Que aí é a vida. psicologia positiva fala muito disso, né? Do bem-estar, do você buscar estar bem, né? Você não precisa só ter esse olhar para a psicologia quando você está mal, né? Você tem que buscar a prevenção, né? Com certeza. Isso é importante também. E assim, uma dica, né? Uma pergunta pra quem nunca fez terapia, pra quem não conhece, às vezes tá passando por isso, né? E não sabe como ou aonde. Qual é a hora de procurar ajuda profissional e como que funciona esse processo pra pessoa que nunca não sabe, não faz ideia de como começar a terapia, ou quem procurar? O que você indica? Então, na verdade, hoje, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no sistema particular, né, de convênios, você precisa primeiro passar por um médico para depois ele fazer esse encaminhamento para o psicólogo. Né? Você conversa com o médico, mesmo clínico geral. Você conversa com ele e ele pode te dar esse encaminhamento para a psicologia. Né? Isso dentro ali do sistema de saúde. Mas também existem psicólogos que atendem Que já vai particular. direto, né? Exato, de forma particular. Tem psicólogos que são acessíveis, né, que têm valores, que praticam valor social, né, que é um valor mais acessível para as pessoas. Né? Às vezes, em instituição de ensino, né, você também tem a possibilidade de fazer terapia, né, com o estudante sendo supervisionado pelo professor. Né? Então, você também consegue esse atendimento gratuito nas instituições ou com valor bem baixinho também. Importante. Então, existem várias formas ali de conseguir, né, esse atendimento psicológico, essa ajuda psicológica, que é importante. E tem também os psicólogos que emitem nota ou fazem recibo para reembolso de convênio. Isso, para também. quem quer, tipo, eu gostei dessa psicóloga em específico, eu gostei da forma, enfim, do método, mas ficar bancando é pesado. muito. E aí, se você tem um convênio e eles fazem nessa questão do reembolso, então ajuda também. Fala assim, você emite nota ou recibo para reembolso, e aí depois da sessão você entrega lá pro seu convênio, né? Enfim, pelo aplicativo. Isso. Geralmente eu faço isso e dá super certo. Vem o reembolso e não pesa no orçamento, né? Porque é realmente um pouco caro, assim, alguns, né? Sim, é um serviço Quer caro. dizer, às vezes fica fora Eu do acho orçamento. que se o serviço público fosse um pouquinho melhor, porque tem uns lugares que até que o serviço é bom. Por exemplo, eu já tive que visitar a ACD. E lá, tipo, exatamente a do Ibirapuera. E lá, tipo, eu ficava impressionada, porque quando falaram quase 90% de tudo vem pelo SUS, vem pelo público, e só os 10% particular. E o serviço é muito bom, eles têm serviço para tudo, para reabilitação, para psicologia, tem musicoterapia, um monte de coisa, arte terapia, tudo isso
ajudando para ajudar pessoas que não têm condições de passar pelo serviço privado. Sim, sim. Então, se a gente voltasse mais o olhar para coisas assim, ó, essa coisa funciona. Então, como ela funciona? Para aplicar em outras áreas? Para que, às vezes, porque a pessoa não tem um lugar, uma rede perto, ou fica muito tempo esperando o atendimento. Sim, normalmente sim, né? Demora Esses são muito os tempo. acho que os problemas que a gente mais olha. Então, se a gente conseguir encontrar uma forma de ajudar, de trazer tanto a terapia para muitas outras pessoas, né? Porque eu acho que todo mundo precisa um pouco, Sim, mesmo em graus diferentes, estaria muito melhor. sim. Existe a psicologia, a psicoterapia em grupo também, né? Às vezes você legal. pode participar com outras pessoas, né? Isso aumenta ali a quantidade de pessoas que você consegue ajudar, né? Diminui custo. E as pessoas se ajudam também. Às vezes você conhecer a história do outro, compartilhar as coisas. Exatamente. Falar cura muito. Sim. Falar, compartilhar. E às vezes, eu já lidei com clientes ou com amigos, pessoas conhecidas, que às vezes não se adapta com um determinado psicólogo, Acontece. com um jeito de Ixi, trabalhar. acontece muito, na verdade. E aí sai assim, não, mas a psicologia não. Ah, Não. Tenta outra abordagem, né? Tenta outro profissional, né? Busca uma coisa diferente para ver se você se não adapta. feche as portas. Isso, não fecha as portas. É, porque a própria verdade. psicologia diz não generalize um quadro. Então, você também não generalize um profissional, Verdade. uma Isso. pessoa. Sim, com certeza. Então, você tem mais algumas dicas ou alguma mensagem para os jovens que sofrem com ansiedade? Pra finalizar, passou tão rápido o tempo. Passou muito rápido. Ai, tem uma canção antiga que fala desse versículo que a gente leu. Tenha em mente sempre isso. Quando a ansiedade tentar te derrubar, Controlar. você lembra desse versículo. E é mais ou menos assim, do grupo Logos, Paulo César. Pronto. É um poeta, né, gente? Poeta. Quem conhece Paulo César, todas as músicas dele são maravilhosas. E essa fala sobre ansiedade. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. E viva mesmo essa realidade, Amém. sabe? Entenda que você é muito mais do que a sua ansiedade. A ansiedade não te define. Não define. Você é criação do Senhor. Você é um ser humano todo complexo. O seu DNA é complexo. Né? A sua mente é complexa. Então, que você realmente busque ao Senhor. Né? Lance sobre Ele toda a ansiedade. Não queira pegar de volta essa ansiedade. Né? Ela não te pertence. Não pertence. Entregou para o Senhor, deixa nas mãos dele. Porque é o melhor que a gente pode fazer. Amém, é verdade. Obrigada, Val, pela mensagem de esperança. E compartilha se você tiver as suas redes sociais, se alguém que está assistindo gostaria de fazer uma sessão contigo, quais são os contatos? Então, no Instagram, se você colocar lá, eu acho que é @valdelice.psicóloga. Tá, perfeito. No Facebook, eu não sei se alguém, os jovenzinhos já nem usam mais o Hoje em Facebook. dia, Falam hoje em que dia é o difícil. Facebook já é de coisa de gente velha. É o Orkut. De repente, tem algum senhor da minha idade que também está assistindo, que ainda tem o Facebook. No Facebook, tá como psicóloga Valdelice Santana. Certo? Pronto. Valdelice Santana. Perfeito. A gente vai colocar, exatamente. Na descrição do vídeo, todos esses contatos. Certo. E eu sou gestalt terapeuta, então não vai ter aquela coisa do eu só ficar ouvindo. Eu não consigo só ficar ouvindo, gente. Eu falo. Legal. Eu falo na sessão e eu falo. Ouço mais do que falo. Pronto. Mas eu falo também. Perfeito. Obrigada, Val, eu pela que presença, agradeço. Muito por obrigada por aceitar o compartilhar toda a sua convite. visão com a gente. Sim. Obrigada, meninas. Foi muito bom estar aqui com vocês. E muito importante a gente falar mesmo sobre ansiedade. E as pessoas entenderem que é algo natural, mas que a gente precisa ficar de olho para que ela não traga prejuízo para a vida da Isso. gente. E tem como tratar, tem uma esperança no fim do túnel, isso Sim. não te define. E é isso, é seguir essas dicas, colocar em prática, lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, tudo que te atrapalha
que a vitória é certa. Amém. Amém? Gente, obrigada por assistir até aqui. Passou muito rápido pra gente, passou assim, ó, voando. E curte, comenta, compartilha para todos os seus amigos. E que essa mensagem mais e mais pessoas possam ouvir, né? E a gente se vê no próximo episódio, hein? Já fica de olho. Tchau!